pode, um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Tá no ar já. Tá no ar? Estamos no ar. Mais um pod.com.oficial. Que honra! Que honra, A honra minha. Receber esse cidadão do mundo, Ricardo Bittencourt. Meu amor, a honra é toda minha conversar com você, um ator dos mais geniais, dos mais brilhantes e, sobretudo, um ator atípico, porque é um ator que vibra com o trabalho do outro ator. Isso é uma coisa atípica, é uma coisa que eu sempre, desde que eu te conheço, é uma das coisas que eu mais admiro em você, é a sua capacidade de viajar, embarcar no outro e torcer pelo outro. Porque nós, atores, somos um pouco estranhos na relação com os outros atores. E você foge a esse padrão. Então é uma honra, meu amor, meu irmão, meu colega, meu tudo. Eu chamo ele aqui pra gente falar dele e ele começa falando de mim. Mas é. A gente se conhece há quanto tempo, Ricardo? Desde pelo menos 89. 89. Desde exatamente. 89. Eu vim para Salvador, de Itabuna, Sim, veio estudar na escola de teatro em 89. 89, e a gente se pois conheceu é. logo A ali. gente se conheceu logo. Na formação de um espetáculo que virou um grupo, que é um grupo responsável pela formação do público do Teatro Baiano, que é a Luz Catedrática. E era uma atividade de greve que duraria apenas um dia. Vocês todos eram estudantes da Universidade de Teatro. Você não era, né? Eu não era, eu fazia engenharia. Eu fazia engenharia sanitária, porque era o curso, eu era CDF. E aí eu fiz medicina, passei. Aí meu pai era médico, meu avô materno era médico. Da família, o ser humano que daria para médico seria supostamente eu. A esperança era você Era de continuar, né? Aí eu passei, aí vou me matricular, tá aquela fila lá dos estudantes, e eu ficava observando. Nessa época eu tinha o cabelo aqui, né? Aqui assim. Era bem selvagem, né? Bem selvagemzinho. Aí tinha aquela fila, eu observava que quem estava na minha frente raspava a cabeça, saía, entrava por uma sala, saía careca. Aí eu tô lá na fila, quando chegou na minha vez, eu perguntei, vem cá, se eu me matricular, vai ter trote, vão raspar minha cabeça? É uma brincadeira. Da hora eu dei as minhas... Você saiu, eu voltei, correu. não me matriculei. Aí aquele almoço familiar, juntando a família da mãe e do pai. Quando eu toco na porta, na campainha da casa de minha mãe, aí aquela coisa, o novo médico da família, pá. Aí eu fiz, não. Eu não me matriculei porque raspava a cabeça. Aí todo mundo, rico, eles me chamam de rico. Contraditória, olha só, a ironia do destino. Rico. É rico. Eu sei que minha riqueza é outra, não é essa riqueza típica. Mas como eu almejei e almejo ainda a riqueza típica, que facilitaria bastante a vida. Mas aí, enfim, aí a família acharam que era brincadeira. Quando entenderam, minha mãe caiu de cama. Ficou uns 3 dias de cama e uma tia minha ficou 8 meses sem falar comigo. Anos e anos, décadas depois, eu estava numa espécie de palestra com o Contardo Caligares, que escreveu um espetáculo para mim, não sei o que lá, O Homem da Tarja Preta, e a gente fazia alguns programas no Café Filosófico da TV, enfim. E aí, um desses tinha uma grande psicanalista, que também já morreu, uma senhora, Ana Verônica Maltner. Aí, nessa história, eu contando, o público perguntando, quando eu contei sobre isso, porque contei sobre isso e contei também que eu fiz 6 anos de engenharia, quando faltavam 4 matérias, eu larguei completamente o curso para a gente ir viajar com catedráticos para São Paulo, que foi quando a gente conheceu o Zé Celso. Você largou para viajar? Larguei. E eu fui jubilado, ou seja, também larguei a escola, de alguma forma, né? Eu larguei também, assim, eu tinha uma prova de calha na coisa de engenharia. Tom Costa. Eu não baixei aqui, eu não vou deixar aqui. Mas os filhos estão sempre, a gente está sempre aberto. Mas ele vai ligar para a mãe dele e a Holanda vai atender daqui a pouco. Mas são sempre bem-vindos os filhos, em qualquer momento. Então deixa eu atender, peraí. Atenda. Já desligou, Se já ligar foi. de novo, eu atendo. Aí, enfim, porque eu também larguei. Então, eu contei esse combo de que larguei a medicina e abandonei a engenharia, faltando pouquíssimo para me formar, 4 matérias. E a Ana Verônica Maltner me liberou de quase 3 décadas de culpa, né? Que ela fez assim,
que orgulho dessa sua coragem. Porque aí você pôde, enfim... Aí, essa não sou Libertou, eu. né? É porque aí eu pude me atirar nesse abismo, nesse imponderável. Porque essa vida que a gente escolheu de atores, sobretudo de teatro, só loucos, né? E ainda mais no Brasil. Assim, é um contato com o imponderável sempre. Por mais que você avance, por mais que você tenha ilusões de conquistas, por mais que você esteja fazendo um trabalho grandioso, acabou a temporada no domingo, segunda, querido, é estaca zero. Não sei se foi Síria que falou, mas eu já vi também uma atriz, eu não estou lembrado agora quem foi, que falou recentemente dessa condição nossa. Terminou a peça, a gente está desempregado. Não é? Muito, então, assim, como é que eu planejo? Porque eu também não. O meu caminho foi feito unicamente no teatro. Eu, né, fiz assim esses, sei lá quantas décadas, mas só teatro. Então eu já estou com um projeto para até 2026. Agora, como viabilizar esses projetos? A questão é essa. Então você vai, reinventa, inventa, reza, acende vela, vai no Bonfim, vai no Candomblé, vai em todos os lugares, enfim, e joga todo o seu axé, sua energia no foco, porque tem que rolar. Não pode não dar certo. Né? Então a gente tem que ir. É uma obsessão, um foco e, sobretudo, um sacerdócio. Porque assim, eu encaro essa nossa profissão e cada vez mais... Eu sempre fui assim, na verdade. Desde muitos... Eu comecei a fazer teatro muito cedo. Eu entrei na universidade, nessas universidades, mas eu já fazia teatro. Eu já sabia da minha escolha. Quando eu tinha 4 anos de idade, as pessoas me perguntavam o que eu ia ser. Eu não tinha ideia. Eu dizia ator. Mas não sabia o que. Eu falava, era a voz aí. Então, então tem essa vida que não é uma vida fácil, mas é a melhor das vidas. Eu não reclamo. Eu não reclamo das minhas escolhas. A vida poderia ser mais tranquila, mais fácil, mas eu não queria outra vida, Jackson. Não, e é muito louco porque assim, você tem uma trajetória brilhante como ator. Aí está falando aí desse outro lado material, né? Também, né? Que são construções que deveriam ser simultâneas e paralelas, e uma coisa devia ser consequência da outra, e infelizmente não é, né? Mas o que você chama, por exemplo, de uma trajetória brilhante, ou o que quer que seja, eu repito brilhante porque saiu da sua boca, não significa nada. Depende do que é esse nada. Eu entendo. Significa eu sei. tudo pra gente. Mas não significa nada. Exatamente. Mas, sobretudo nessa... Mas, Ricardo, aí me veio uma coisa agora. Sim. O teatro também, o ato, né? O fazer teatro, ele é efêmero, né? A vida. Olha, como a vida. Olha que coisa louca, né? Porque esse não significa nada. Parece que é porque tem que ser assim mesmo, né? E aí, mas isso não é ruim. Não é. Porque você tem tudo a fazer sempre. E sempre tudo no sentido de que tudo que foi feito, claro que vai servir para um estofo ali do ator, mas não serve nem a mesma peça que foi ontem, não serve para o dia de hoje, né? Isso quando você apresenta, né? Não há garantias. Não há garantias. Essa é a dor e a delícia dessa da nossa profissão. Porque exatamente como não há garantias, ainda mais num país que trata a cultura com, enfim, contando no mínimo, com tantas limitações. Não vê o valor, a importância que tem, né? Eu acho que há uma ignorância geral, Jackson. Mas eu acho que há uma ignorância nas pessoas que estão no poder, que eu acho que não compreendem o verdadeiro sentido, a função do teatro, não só social como econômica. Tá bem. Porque você faz uma peça, você vai mobilizar o estacionamento, o Uber, o restaurante, enfim. Então eu acho que falta uma visão dos nossos gestores, mas eu acho que isso é fruto de uma ignorância de formação. Mas a gente estava falando sobre alguma coisa antes que a gente foi para esse caminho. Você lembra o que era? Bom, então retomando assim, essa coisa da condução. Da opção, né? Da trajetória, dessa coisa efêmera que é... Exatamente, essa coisa de não ter garantias
e exatamente essa ser... Que é a maravilha. Que é a maravilha da nossa vida. Que é a vida, como Que é você a falou, vida, né? porque é imponderável. Então- Agora, vá ter essa coragem. Então, assim, graças a Deus, a gente escolhe uma profissão que nos coloca em conexão com a vida como ela deve ser, né? A gente não batalha por bens materiais que edificam a gente, né, no status social, mas que e aí? E a vida? E a pulsação da vida, né? Onde é que tá, né? Sim, tem uma... Voltando a essa coisa, porque eu dei para isso. Agora, eu tenho pensado muito sobre essa coisa assim, do processo do ator e desse sacerdócio que a gente quando a gente faz teatro, a gente está em uma peça, a gente já acorda em função da peça. Até sonhando Não, em função a gente da já peça. acorda, já come o que vai, já come em função daquilo, já vai para uma praia ou não em função daquilo, já prepara o corpo, a voz para essa palavra rito ficou tão empobrecida, mas para esse ritual de celebração e de encontro da vida. Ritual, porque eu acho que essa é a palavra mesmo. Porque dentro do que você está trazendo, que eu acho importante, eu acho que essa conversa nossa, o principal é isso, essa coisa do que é o ator, o que é ser ator. Tudo que eu vi de Zé Celso, eu acho que eu não vi em nenhum outro diretor, em nenhum outro encenador, a dimensão do ritual que eu vi com Zé Celso. Zé já tem a proposta, e desde de sempre, do espaço. O espaço, o Teatro Oficina, é um terreiro eletrocandomblaico. Então, o ritual teatral, ancestral, é uma coisa que é cultuada, que é investida, que é reinventada. Você falou uma coisa interessante, que é essa coisa da nossa vida de ator, né? Porque são muitos atores e são muitos tipos de atores e todos legítimos. Infinitas possibilidades. Né? Mas eu dei para me perguntar sobre isso, que tipo de ator sou eu, sabia? Atualmente eu tô com essa questão. Aí eu dei para me lembrar de quando eu era alegre e jovem. Essa música linda de Caetano Como Itapuã, diz o né? grande poeta, quando eu era alegre e jovem, eu li alguma coisa que eu tenho a impressão... Nosso amor resplandecia quando eu era alegre e jovem. jovem. Mas eu amo essa coisa, quando eu era alegre e jovem, me identifico totalmente com isso. E eu me considero ainda jovem. É isso que eu ia falar. O que é ser alegre e jovem, né? Eu acho que conseguir ser alegre e jovem é uma ligação sempre com o aqui e agora, com a vida na sua potencialidade e, sobretudo, um investimento na coragem. Se a gente não investir na coragem de viver, querido, e tirar ressentimentos, enfim. Mas voltando a essa coisa do ator... Perde-se tempo, né? Perde-se o sentido. Tudo. Perde-se o sentido de viver. Porque você vai ficar aqui aprisionado em medos, numa vidinha pequeno burguesa, cheio de limitações, cheio de rótulos. A nossa vida é exatamente o oposto. É a libertação, é o investimento na liberdade de poder ser, de ir, de transcender, né? Mas outro dia eu pensei, enfim, sobre isso, eu li quando eu era muito jovem, não sei exatamente quando, mas eu tenho a impressão que era Fernando Montenegro que escreveu que o ator é o viajante das almas. Isso me acompanha, porque eu venho observando que o ator que não sei se eu escolhi ser, se eu caminhei para ser, é um ator que escolheu viajar nas almas. Porque tem o ator que é uma persona, que investe na sua persona, que é aquele ator que é maravilhoso e que faz aquilo e que vale também, né? E que vale maravilhosamente bem e vai até mais longe do que quem viaja nas almas, sei lá o quê, porque consegue do seu próprio carisma fazer arte em si, ou fazer, enfim. A gente também consegue, claro, mas assim, essa coisa do você se propor a ser um viajante das almas obriga que você tenha uma vida onde você viaje nas almas, onde você tenha uma ligação aberta para o outro, que você esteja... Então, eu sou assim, outro dia, Maria Menezes estava conversando com meu filho, a namorada do meu filho, e tentando me definir. Eu achei bem interessante. Ela fez assim, olha, amiguinho, como ela me chama, é o tipo de gente que
mais vale 50 pássaros no jardim do que um preso na mão. Porque geralmente as pessoas têm uma coisa de se fechar numa relação, e eu tenho essa coisa mesmo de me abrir. E eu acho que é fruto dessa escolha. Tanto que eu tenho uma ansiedade de viver. Eu tenho uma gula pela vida e eu tenho uma coisa, ao mesmo tempo, apegada e desgarrada. Eu estou aqui, mas eu vou embora e um dia eu volto. Então eu tenho essa coisa desgarrada que eu acho que passa e uma abertura para viver não só o dia a dia, como esse imponderável e, sobretudo, como as pessoas. Sobre entrar nos universos, viajar. Então, eu acho que isso é fruto dessa escolha de vida de ator, de ser um viajante das almas, que eu acho que você também tem, mas eu acho que você tem os dois. Eu acho que você é um viajante das almas, mas você também tem uma persona muito forte. Na época de Catedráticos, eu estava caminhando mais para uma coisa de uma persona talvez mais clownesca, histriônica, como sempre, quase tudo que eu fiz, né? Mas que tá aí, né? Mas que tá aí, tá viva. Tá lá viva. dentro. Se Tá precisar, viva. ela vem, né? Não, tá tudo vivo. Tá tudo vivo. Mas eu acho que é isso que a gente tem que... É o nosso exercício. A coragem de manter os nossos sonhos, a nossa essência, tudo aqui. E eu fecho o olho, Jackson. Tá tudo aí. É tudo igual. Parece que não mudou. Aí eu olho na cara, olho no espelho e fiz, porra, o tempo passou. Mas fechando o olho, eu não acho que o tempo passou. Tá tudo aqui. O sonho é o mesmo. O sonho de ser ator, o sonho de conseguir viver disso, de se comunicar, de afetar o outro, de afetar as almas, os corpos, os corações, se comunicar, contracenar sobre tudo isso. Porque o que eu gosto, inclusive, do teatro, e o que eu gosto da vida, é a contracenação. É o olho no olho, né? É a contracenação. troca, é o jogo. É o bacana da vida. Né? É uma das maravilhas dessa profissão nossa. E uma das maravilhas da vida, né? Então, vamos falar dessa trajetória brilhante, porque são degraus, né? São degraus, assim, cada coisa, cada fase, cada momento da vida é a preparação sempre para a outra, né? Assim como um personagem é a preparação para um outro que a gente nem sabe qual é. E ele vai chegar e a gente vai, às vezes, surpreende, fala, porra, eu não sabia que eu estava me preparando para esse personagem. Não sabia, e ele chega e tal. Aconteceu uma coisa engraçada sobre isso. Eu estava na Alemanha, morando na Alemanha, e aí Zé Celso começou a gente, na comunicação, começou a meio a insistir por uma vinda minha, uma volta, um retorno. Eu não entendia direito, etc. Porque aquilo... Voltei para o Brasil, mas com a intenção de retornar para a Alemanha. E aí eu vim aqui na Bahia, ver família, essas coisas. Fiquei um tempo, estava duro, como que um amigo meu de São Paulo, Fioravante Almeida, um grande produtor, fez assim, porra, você vem do Brasil, não vai encontrar com Zé e Marcelo? Aí me deu uma passagem, eu fui lá. Quando eu cheguei já estava o esquema, Zé já tinha na cabeça, enfim, eu terminei, fiquei, não voltei até hoje para a Alemanha, na verdade. Que a ideia era fazer Esperando Godot, ele remontar Esperando Godot nos 85 anos de celebração da vida dele no Sesc Pompeia. E aí, estou falando sobre isso porque eu não sabia que estava me preparando para esse personagem, porque quando eu cheguei, eu estava mais corpulento e estava mais operístico na própria vida. E aí, quando caiu o Pozzo, era exatamente precisava daquele... A Catarine Rich, que é uma parceira de Zé, disse assim, você estava se preparando para fazer esse personagem sem saber que ia fazer. Que foi feito na oficina. Foi feito inicialmente no... Quer dizer, Zé fez uma versão anos atrás, aí fez uma na pandemia com Monique Gardenberg, e aí ele resolveu remontar, e aí mudou o elenco, enfim, mudou a equipe, que é quando eu entro, e para a gente celebrar os 85 anos dele no Sesc Pompeia, e colocamos em cartaz, sim, na oficina, e vamos fazer agora. A gente vai fazer agora... Eu vou pedir a W, que fica lá na cabine de comando aqui dessa nossa conversa, para ver se ele acha, viu, W? Uma foto de Ricardo lá na oficina, com Esperando Godot. E tem uma foto linda. Tem uma foto linda. É a que você está com uma lágrima descendo assim. Essa foto é linda, eu postei linda. ela, né? Você postou nas redes sociais. Eu amo fazer essa peça. E assim,
é linda. Só, assim, essa peça é uma peça emblemática. Tem né? uma coisa assim, surreal dessa peça, que eu vi várias versões ao longo da vida. Esperando o Godot, viu, W? De Zé Celso lá com o Ricardo. Eu vi várias versões desse espetáculo, dessa peça, desse texto, em vários momentos da Aqui na vida. Bahia algum? Em vários, vi, inclusive aqui também. Nunca tinha visto uma encenação que mantivesse o Pozzo, esse personagem que eu faço, originalmente. Assim, todas as montagens cortam muito as cenas do Pozzo e do Lucky, do Felizardo. Quer dizer, Lucky, Felizardo já é a versão de Zé. E concentram no Vladimir Estragon. Zé é a única pessoa que no mundo montou o texto que eu tenha visto integral, sem corte algum. E aí o personagem do Pozzo é mas é também uma maravilha, é um parque de diversões, cara. É um parque de diversões, você passa por tudo. Eu não sei hoje em dia qual peça eu tenho mais prazer em fazer. Se o Gregório de Matos, que eu amo fazer o meu Gregório, se o Fausto, que vem a ser o último trabalho escrito e dirigido por Zé, o Godot é o penúltimo. Ou se o Godot, porque são 3 movimentos bem diferentes, todos têm a ligação com a palavra, que eu sou um ator que gosta da palavra. Aliás, eu sou uma pessoa que gosta da palavra. Eu fiz psicanálise de anos e anos e anos e anos também, né? Mas, enfim, já estou falando, já nem sei o que estou falando. Não, mas aí você está falando desses espetáculos e tem outros fantásticos. Os Sertões. Os Sertões. Sertões é divisor na minha vida. O grande espetáculo dele lá, o que você remontou, que ele O remontou. Rei da Vela. O Rei da O Rei da Vela. Vela eu amava fazer Que também. Então, assim, tudo que você fez foi com o ver, Zé Celso. lembra? Eu fui A ver. gente passou uma noite lá no meu hotel conversando. Eu, você, Zé, Marcelo. É. Depois da peça, Depois que foi lá, a gente foi lá pro quarto no hotel. No hotel. Aí descemos para tomar café da manhã. É verdade. Aí Durou você ali. você lembra de um vexame que eu dei? O dia clareou ali, né? Foi, aquele clareou. Aqui tem uma foto. Tem várias, Não, né? aí é Alexandre e... Não, não é essa não. Aí já é outra. Aí já é outra coisa. Mas é dessa É peça dessa aí. montagem. É dessa montagem. Mas no meu Instagram tem. No Instagram de Ricardo tem. Tem umas fotos boas assim. Ricardo minhas. Bittencourt, Oficial, uma coisa assim. Sim. Amanheceu o dia, a gente lá, né? A gente lá nessa conversa, né? Eu, fumante, tinha pegado um quarto fechado, não sei o que lá, e não resisti. Fumei pra caralho, foi um problema no hotel. Fiz, queridos, eu sou fumante. E aí? Vai todo dia, não vou pagar multa. Não vou pagar, era 500, 600 conto na época. Aí eles resolveram e me deram um puta quarto com um varandão. A gente passou a noite nesse varandão e de repente desceu para tomar o café da manhã, que era no restaurante da Gil, da menina, Preta Gil, a outra, a que cozinha, a maravilhosa, Bela Gil. Era? Eu não sabia. Era o restaurante eu não dela. lembro. Quer dizer, se na época... Café da manhã maravilhoso, dos melhores que eu já comi na vida. Bom saber. E a gente começou a conversar muito intimamente, eu e você, conversas íntimas nossas, e eu tinha apertado o Facebook online, começou a... Eu fui dormir. Depois que a gente coisou, tinha milhões de ligações. Ricardo, desligue isso, desligue isso, desligue isso. Parece que eu botei um link ao vivo de conversas nossas. Mas sério? sumiu, se perdeu isso na internet. Mas a gente só fala bem das pessoas. Não, né? Super fofinhos. Não. Mas, naquela peça, eu achei bonito que eu cheguei ali e o seu personagem já está ali na plateia. O Rei da Vela, era. Ele já está ali com aquela lágrima, com aqueles catarros, né? E a gente ficou ali conversando ali um tempo e você, ao mesmo tempo que você estava ali falando comigo, que o ator tem disso também, né? Você já estava mais para lá do personagem do que para cá. Ou não, né? Não, era essa peça especialmente, eu tinha que começar ela já muito quente. Então, assim, não era uma peça que você vai esquentando, etc. Já etc. chega no... A peça começava instalado, com né? Renato Borg e depois com Marcelo, mais adiante. Desculpem. E é um personagem que começa sendo caçado na plateia, né? E aí eu já ia... Aí tinha todas as coisas dos rituais, da companhia, dos cantos, dos ritos, enfim, do aquecimento para entrar em cena. Mas aí eu preferi ir para a plateia e ficar ali. Então eu ficava, porque era um cara que estava fudido. Como é o nome do personagem, cara? Pitangas.
Seu Pitanga. De Chorapitangas. Chorapitangas, exatamente isso. Ah. Vem disso, de Chorapitangas, etc. O cara que está sendo massacrado pelo sistema capitalista. A Um operário- maquiagem maravilhosa era uma coisa da coisa máscara do assim. teatro. Mais do que daquela máscara triste, era uma coisa dissolvendo de... Era do Hélio Aschenbauer. Linda maquiagem. Essa. E era muito doido estar ali e você do meu lado, porque ao mesmo tempo que eu estava do lado do meu amigo, colega de cena e grande ator Ricardo, eu estava do lado do personagem. Então era muito uma estranheza fantástica estar ali, né? Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, um privilégio meu, privilégio de qualquer pessoa de público que, né, que está nesse momento que eu estou ali. O público sentava de mim, não entendia nada, porque eu já estava... Eu tinha, porque como eu tinha que entrar, isso que eu falo, como eu tinha que entrar quente, o tempo que eu tinha para me aquecer era aquele tempo que eu estava na plateia. Então eu ficava aquecendo ali, sei lá o que, o coração, a alma, o pau, sei lá que porra que eu estava aquecendo. Mas eu estava nesse exercício de concentração. Então vinha o público, me via aquela maquiagem, via aquele chapéu, tentava manter uma comunicação comigo, eu mantinha tudo muito só no silêncio. E ficava no silêncio. E foi porque eu sou muito... quer dizer, eu já não sei o que eu sou. Cada vez eu sei menos o que eu sou. Mas... e cada vez eu procuro mais descobrir o que eu posso vir a ser. Né? E foi um trabalho que eu desenhei. Eu fiz todo desenhadinho. Então ele tinha um trabalho todo minucioso, meu, que não é uma Você típica fala um meu. desenho aqui, né? Não Não é o storyboard, também. não, né? Mas Não, é também, né? aqui, Porque mas aqui um na trabalho, mente, fala um né? desenho físico. Sim. Inclusive, ele tinha todo Sim, sim. esse trabalho tinha todo um desenho físico de uma precisão que é atípica em mim. Aí, a partir daí, eu comecei até a trabalhar uma coisa mais apolínea em mim e menos catártica, histriônica, que a voz chega antes de qualquer coisa. Também tem uma coisa assim, hoje em dia, como a gente trabalha também muito com banda, a gente usa muito o microfone, que era uma coisa que não existia, a ideia de você atuar com microfone há décadas, quando a gente começou. Hoje em dia, sei lá, 90% das peças que eu faço usa microfone por causa do instrumento por causa da que banda, é amplificado. que é Quando amplificado. quando você fala a gente trabalha muito com banda, o oficina, usina, usona, né? Exatamente. Zé sempre tem a música muito forte, Sempre né? tem a banda e o audiovisual. O cinema aqui agora. Que né? é do teatro na origem, né, Ricardo? A exato. música, né? Aí está. Aí Zé Celso, eles têm uma autodefinição dele, que eu acho bonito, e eu vejo isso nele. Que ele se autodefine, definia e define, tá vivo, né, Zé Celso? Vivíssimo. Como um fóssil vivo do teatro. Então, pronto. Melhor ainda, a própria autodefinição dele mostra que ele vai estar vivo sempre, né? E aí, velho... E o que é um fóssil vivo, né? Porque quando eu posso falar por mim, a minha visão, isso que né? eu ia falar. A gente já vai Quando- ocupar esse papel, né? Quando eu vejo uma peça de Zé Celso, é uma coisa que está viva ali, que é até o impalpável, que é essa energia de baixar ali o santo, essa coisa, que eu não vejo assim, eu nunca vi em lugar nenhum. E que Então, esse baixar o santo, essa coisa que é o não atuar, no sentido, é a coisa do você agir internamente. Então, essa coisa não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Essa coisa de você baixar o santo é se baixar. se baixar, é né? se É permitir, né, se expressar dentro daquela energia ali, daquela né? vibração. E assim aí tem muitos caminhos, né? Eu também estou percebendo que eu sempre me pergunto como é que você compõe um personagem. Eu sei, não tenho a mínima ideia como é que compõe um personagem, porra. Mas o texto é o meu ponto de partida. Eu acho que o texto... Eu era CDF, enfim. Eu fui um estudante marista, CDFíssimo. Não por acaso eu fiz esses cursos todos. Então, eu tenho uma coisa CDF muito em mim. E como eu prezo muito texto, a palavra, então aquele texto... Ele traz tudo, né? Traz tudo para mim. Ele traz tudo. Claro que você aí você vê, você se inspira em outras coisas, mas o meu caminho é o texto. E porque desse texto você vai ativar em você os seus recursos para você se sintonizar com essa coisa mais mágica que é... E o teatro é o lugar onde o milagre é possível. Hoje todo mundo fala que são as igrejas, etc. E cada vez as igrejas você vê pelo menos essas mais não sei como é que fala, neopentecostais, não sei como é que fala, como é que se define.
Você vê que a encenação é muito pobre. A encenação é muito esvaziada de rito. Eu acho que hoje é o teatro, que é o espaço onde o milagre acontece. Não só o milagre do encontro com o outro, mas você quer ser um cachorro, você é um cachorro. Você quer ser um rei, você é um rei. Né? E o que é que isso... Você fez e ainda faz psicanálise? Como é que é? Não, assim? não faço mais não. Mas fez muito. Desde a morte, engraçado, desde o incêndio de Zé. Ou seja, é recente. Desde, parecia... Eu achei que você ia falar assim, tem 20 anos, não. Tem um ano Não, desde e que eu fui para a pouquinho. Alemanha, eu parei. Tá. Então isso foi em 2019. Mas ainda assim, lá eu fiz um pouco. Online, etc. Mas a pergunta é, o que você sempre buscou na psicanálise? Como é que é esse retorno no teatro? Porque Olha só, eu acho... quando você faz um cachorro, por exemplo, no teatro, o que é que esse cachorro trabalha e o que é que fica para a construção dessa figura, dessa pessoa? Eu acho que, aí, em primeiro lugar, é o que eu fui buscar na psicanálise. Eu comecei a psicanálise muito cedo. Quer dizer, eu comecei a fazer psicanálise aqui na Bahia, com Marise Barreto, muitos anos. Depois, na parceria com o Contardo, ele me indicou Davi Levi, um grande psicanalista, fiz 10 anos com ele, etc. Eu fui para a psicanálise inicialmente para saber administrar meus sintomas, meus medos, meus desejos, basicamente isso. E que passava sempre pelo teatro, e passou sempre pelo teatro. Então, e o teatro foi o espaço para exatamente esse Ricardo, com os sintomas, entre aspas, mais administrados ou administráveis. Inseguros de alguma coisa Como? e tal. Inseguros, as inseguranças, os medos têm a ver, né? Com Eu acho que mais do que... eu acho que tudo isso é coisa que eu falo de sintoma mesmo. Assim, eu era um cara que... Eu tinha sintoma, eu tinha dores de ouvido, lancinantes, que eram psicológicas, eu pocava, sei lá o quê. Uma vez a gente estava viajando com o catedrático para o Rio de Janeiro, nós, há milênios, era uma fasezinha 90, que a gente fez, 91, vai ser por aí. né? É uma fase que eu estava para lá de bag, virava assim, fazia, gente, tá vindo. Voltava, estava o rosto todo inchado. Eu não lembro disso, não? Era um horror. Então, assim, mas que é muita vida dentro, né? Sem saber por onde sair, por onde... E o teatro vem e canaliza isso. Lhe dá uma forma. Então, assim, é óbvio que a gente sempre parte da gente, mas não pode ficar na vaidade. Isso que é sintoma, isso que são nossas questõezinhas pessoais, tem que ser transformada numa questão universal, uma questão que interesse ao outro, que comunique, enfim. Então, eu acho aí, voltando a essa associação que você fez... Sim. Mas a importância da psicanálise aí para você chegar nesse lugar no teatro também. E Zé, né? por exemplo, tinha uma implicância inicialmente com a psicanálise. Tinha. Desde que a gente se O conheceu. fóssil Depois vivo não. do teatro, né? Mas depois, ao longo da vida, ele aliviou. Mas eu lembro quando ele era muito... Sempre foi muito passional, né? Então, assim, como a gente era muito amigo, muito profundamente amigo, gostava, se gosta muito, tinha muita intimidade... Ele, assim, para não implicar comigo porque eu fazia psicanálise, ele dizia, não, mas você comeu a psicanálise. Isso depois passou, depois ele mesmo começou a indicar para algumas pessoas conhecidas nossas, terapias, etc. Que sirva para isso, né? Para fazer uma antropofagia aí. Exatamente. Transformar ela a ideia é essa, né? Você comer essas coisas e... Se alimentar dela e ir além, transcender Mas estava voltando a falar dessa coisa da magia do teatro, né? E essa coisa que está sempre, que você fecha o olho, está tudo lá dentro. Esse sonho do imponderável, esse sonho de comunicação com o outro, esse sonho da integração. O teatro é isso, né? É o lugar onde você encontra pessoas vivas, vibrando todas ali. Eu vi uma entrevista, se eu não me engano, foi da Denise Stoklos, dizendo que um professor baiano da universidade tinha receitado, quer dizer, dito a ela que na Grécia Antiga os médicos receitavam ir ao teatro como um processo de cura. Além dos remédios que ele passava no receituário, vá ao teatro. E ao teatro. Em Epidauro se fazia isso, Grécia lá antiga se fazia isso aí, né?
E a gente, às vezes, sabe disso inconscientemente, porque é a nossa tarja preta, é o nosso remedinho para curar a gente no nosso dia a dia, né? A gente conheceu o Zé Celso juntos, né? Foi. Com Los Catedráticos, né? Chegando ali. Aí eu quero saber de você o seguinte: fala um pouco de como é esse. Porque cada um de nós tem, obviamente, uma visão daquelas, né? Daquele momento ali e de tudo sempre. Mas o que eu quero falar, ainda nessa coisa do ator, é o seguinte: eu lembro que naquela época que nós convidamos o Zé Celso, você convidou ele para nos assistir. Ele chegou 2 horas antes no teatro, sentou na plateia com o Marcelo e viram o nosso aquecimento de 2 horas. Que a gente se aquecia 2 horas, né? Nós Ele viu, eu não lembro disso, não. Ele viu, ficou ali encantado com o nosso aquecimento. Que Esse é o nosso sacerdócio. Que éramos 5 atores naquela época, nos catedráticos, né? Né? Que fazíamos um aquecimento individual, coletivo, porque cada um estava na sua viagem, nos encontrávamos em algum momento, em algum exercício, e continuávamos. E era um processo ritualístico mesmo para chegar no momento de ir para o camarim, maquiar e entrar em cena. Ele viu isso. Mas o que eu quero dizer, Ricardo, é o seguinte. Naquela época, aí nós passamos a frequentar a casa de Zé Celso, que era uma casa que tinha uma geladeira vazia, ele bebia água numa caneca sem a alça, eu lembro. Enquanto tem essa emoção, só fazer uma correção. Não fui eu que convidei Zé. Eu achei que era você. Não. Fauzi Arape. Lembra a nossa música que a gente fez? Arape. Fauzi Arape é nosso amigo. Fauzi Arape é nosso amigo. E Zé Celso iluminou. Oiá, meu Deus. E Zé Celso iluminou. Uma música que você e Maria, ou você e Círia. Fez ali, não, Maria não estava na. Você e Círia fez essa música, sei lá quem. O Maria, não lembro. Ele veio nos ver, né? Mas foi o que foi. O Fauzi Arape e a Beatriz Azevedo, uma cantora, foram nos assistir. Aí o Fauzi, quando chegou em casa, ligou para Zé. Fez, olha, tem um grupo aí que é a sua cara e tem um que é do seu planeta. E o Zé me contou ainda isso. Ele não sabia... Aí eles foram lá e nos assistiram, ficaram no camarim. Aí Zé fez aquela coisa, se ajoelhou, falou com cada um de nós. Comigo ele falou assim, enfim... O Marlon Brando brasileiro. Eu peguei e fiz assim, pô, você tá querendo me condenar você, cara? E é verdade, uma benção, uma condenação abençoada, porque você com 24, 25 anos de idade, eu vi isso. De Zé Celso Martinez. Foi uma direção. E aí, eu quero chegar nessa coisa assim, a gente começou a frequentar a casa dele, a gente foi algumas vezes, ele lia pra gente. Leituras. Ele fazia leitura de Genet, em francês, traduzindo simultâneo. É verdade, eu lembrei disso. Era lindo aquilo. Mas aí o que eu quero chegar é na coisa do ator ainda, Ricardo. Assim. Naquela época, então, Zé Celso falava muito do medo dos atores de fazerem teatro com ele. Naquela condição que ele estava muito mais marginalizado pela sociedade naquele momento do que de lá para cá. Depois Zé virou uma celebridade. Mas os atores resistiram muito em algum momento, porque existia uma espécie de maldição. Que, assim, nós atores da oficina, de alguma forma, ficávamos vistos, eu não sei definir, ou como excêntricos, ou como... Um excesso. Como transgressores. E o universo, o que quer que seja, de mercado mais típico, televisão, cinema, nunca chamava ninguém, e nunca chama até hoje, ninguém da oficina. Então os atores ficavam com esse limite de trabalhar com o Zé, porque ficaria um certo estigma. Assim, há um encantamento, há um reconhecimento pelo talento, pela grandeza, por tudo, mas há ainda, eu acho, há um medo, né? Um espanto. Um espanto assim... E é o oposto. Por exemplo, eu sou um ator que ama ser dirigido. Ama. Olha. O que é isso? Saiu. É Fausto. É o Fausto. Eu preciso de um botox aqui, ó. Pronto. Assim. E essa foto é daqui, né? Essa aqui é dessa temporada aqui, né? Essa é daqui. É de Sora? Aí foi... Não, essa é de não sei quem. Aqui foi da Mônica Bergamo, num ano sem Zé Você Celso. tá com a cara ali de um outro ator. Eu tô com cara de marginal. Um ator latino desses... Eu tô com cara de colombiano, que faz... de máfia. Eu tô total. Fiquei chocado quando eu vi maravilhoso. Isso. Não, fiquei chocado. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Não, maravilhoso. Fiquei chocado. Aqui o Wilson, maravilhoso também. Linda, Leona, um assombro de atriz. Leona é gigante. Leona é um assombro. Né? Uma coisa.
Ixi, sai, tira isso. Eu não posso me Olha ver. para isso, essa foto aqui, ó. Aqui é eu e Silvia Prado, uma grande atriz também. Mas você tem dificuldade de se ver? Total, Não, né? Total. Porque você é total. lindo. Que lindo, Ricardo. Você é lindo. A gente, quando vê, assim, a gente só vê os defeitos, né? Eu só consigo ver defeito, não vejo... Bom, eu, além de só ver os defeitos, só enxergar os defeitos, eu sempre tive um maior problema comigo mesmo, na imagem, né? Aí eu me lembrei de uma pessoa aqui da Bahia, que uma vez eu fiz uma estranha viagem. Tem mais uma... Aí foi meu aniversário, logo depois da morte de Zé. Fioravante, Maurício Magalhães, Cris Olivieri, Malu, Daniela, Zé Miguel Wisnik, Marcelo, Cristina Mutarelli e Marfuz. Turma boa, turma da pesada. Não, foi um festão. Boa, né? O primeiro ano sem Zé, eu fiquei doido, né? Assim, eu fui pra bolha. Sim, né? ali, achou. Aí é o Godot, Alexandre Borges, Marcelo, aqui já é o segundo ato. Já é quando o pouso. Aqui é a entrada. W, se você conseguir uma foto do rosto de Ricardo que desse uma lágrima, tá no até meu, deixar essa aí. Tá chegando, né? Tá no meu. No Instagram de Ricardo. Né? Mas se tiver mais alguma linda. nessa fonte que você achou dessas aí, pode passar e depois você pode ir lá procurar no Instagram dele. E essa composição foi toda minha, sabia? Né? Porque Zé tinha acabado de montar o Godot, com grandes atores. Mas aí, quando me chama pra gente remontar. Eu fiz, a primeira coisa, eu vou desconstruir tudo. Aí ele, Zé, sempre, né, enfim, deu espaço, sempre escutou, etc. Aí eu fui, Beckett é irlandês, tem muitos ruivos. Porque a ideia é que tivesse uma careca. Eu, mais uma vez, não vou raspar a cabeça, né? Não só na universidade, passar na medicina, não. E não. nunca raspou? Nunca raspei. Mas se vier um personagem que justifique poderoso... um Pix. Um Pix bom. O sem Pix, Pix né? bom. Não, aí eu acho que vai ser porque por mim, cara, a careca que ele conhecer, eu vou precisar de muito tempo de terapia, de suportes que comportem. Aí eu peguei, como tinha uma careca, o personagem originalmente, eu fiz, olha, vou fazer o seguinte, vou fazer uma peruca laranja, ruiva, porque na Irlanda tem muitos ruivos, aqui assim, faz uma peruca falsa. A partir disso, a gente foi criando, aí virou um domador de circo, mais uma coisa opereta, um cantor de ópera. No final, no segundo ato, é um cego. E eu não quis investir botar o óculos escuro, eu quis investir mesmo na cegueira. Me lembrava muito de Pereio, meu pai Ireio, um grande ator e grande amigo, amigo querido. Né? Uma vez a gente morava porta com porta, né? Moramos 6 anos, praticamente juntos, só que porta com porta. E tinha um código que ele não podia trancar minha porta. Porque ele entrava para dar um show, era um espetáculo. Mas um dia ele começou a me ensinar a como ficar cego. Ele dizia, Ricardo, é muito simples, é só não focar. Você conversa e não foca. Olha lá, Ricardo, que foto. Essa foto é maravilhosa, essa eu adoro. Foto é maravilhosa. Porque é uma foto exatamente o seu momento. É um momento que a gente para tudo. É uma das pausas do Beckett, quer dizer, do texto, que você para tudo e fica esperando nada. Aí depois volta. E o clique ali foi na hora certa, né? Para pegar o olho, a expressão do olho, a lágrima. Mas aí vendo ali, só né? as crecas, opa aí, um buraquinho aqui. Eu mereceria um peeling, o Jackson, o Morro vai fazer uma plástica aqui, ó. Subir aí assim? Isso aqui. Mas aí todo mundo disse que eu não posso fazer, não devo fazer isso, não. Mas isso aqui assim, ó. Eu morria de vontade de fazer isso. Faz um personagem que você interpreta o tempo inteiro assim. Eu vou ficar assim. Tudo bem. A mão aí para como vai você? Tudo é aqui, Ele não mexe mais nada, né? É Esse povo da televisão não mexe mais nada, tudo aqui. Tem uns que morreu não a mãe. não. Morreu minha mãe? É. Nasceu o filho. Nasceu meu filho. Felicidade, tudo tristeza, aqui. Dúvida, tudo na e mesma aí a gente cara, ainda né? fica com essa cara cheia de marcas. Mas eu gosto das minhas marcas. Eu só não gosto dessa caixa, que essa aqui pesa um pouquinho, mas daí foda-se. Não, eu não sabia. Você que falou agora, né? Você vai ver agora que você me olhar, só vai ver essa Só porra, vai ver isso aí, aqui. né? Pereio. Pereio. Sim, você estava falando dele. Da visão, né? É o quê? É a visão periférica? Não, ele Você falava não isso. foca? Você não foca. Eu tô falando com você, eu não foco em você. Eu falo com você sem focar. Não, daqui para lá eu já vejo a pessoa cega. E aí você já fica. Como, Jackson? Isso é uma coisa que eu fui fazer
era um filme, não, era um casting, um filme de cegos. Aí ele me deu esse toque. Mas aí, quando eu cheguei lá, tinha essas coisas, essas vivências que o povo faz de workshop. Querido, eu saí na metade. Eu não suportei. Eu fiz, vou ter que passar por isso. Era muito medíocre. Muito medíocre. Então, esses treinamentos de ator, o povo não sabe lidar com ator. O povo não sabe. Aí inventa umas fragilidades, assim. Aí também os atores que estão querendo pegar aquele trabalho, fingem que estão fazendo, fingem que estão absorvendo. Eu não consigo E uns fingir, né? embarcam, acreditam mesmo, né? E tem os que acreditam mesmo. Mas assim, dos que acreditam, tem uns que chegam em algum lugar, mas tem uns que acreditam e não chegam em lugar nenhum. Em nenhum lugar nenhum. É. E que tem outra coisa assim também. Porque Diz que o ator é o que mente, né? Eu só acho o contrário. Sinceramente, Que o ator, eu acho que o ator é o que é não consegue mentir. o que fala a verdade. É o que tá, que se fala bem. Então eu tenho uma certa transparência. Então nesses processos são muito frágeis. Eu não suporto. Então, nessa linha ainda do que você trouxe, que eu acho que é a mais bacana assim, da gente estar falando aqui do ator, essa coisa dos laboratórios, né? Que é importante. Mas assim, qual é o verdadeiro laboratório, né, que o ator deve fazer? Eu acho que é a vida. É o que você trouxe aqui desde o início, essa libertação, essa busca desse ritual aí, dessa instalação de uma energia que aparece ali, porque às vezes eu fico vendo os processos que vários atores entram para... vai fazer uma prostituta, aí vai lá no prostíbulo, aí vai aprender a tocar piano, mas não aprendeu, assim, é mais uma enganação, né? Querendo enganar, não falar a verdade. E nem para ele, nem para quem acaba sendo uma representação mais do que uma atuação. Mais do que você agir, termina sendo aquela coisa da estereótipo, tem a puta que faz e bota sei lá o quê, entendeu? Ou é o machão que não sei o que lá. Então vai sempre pelo estereótipo. Por isso que eu insisto nisso. O meu foco é o viajante das almas. É tentar entrar no universo do outro, dos outros, das outras, dos outros, o que quer que seja. E tem grandes textos que permitem isso. Sim, e tem grandes textos também a serem inventados. Porque eu amo o clássico, mas eu sempre inventei. Essa coisa de contar, de escrever para teatro, foi um impulso meu. Eu tinha uma ideia, eu queria fazer uma peça chamada O Homem da Tarja Preta. Eu tinha levado um corno. Tinha levado um corno horroroso na vida. E só fazia, chorava, etc, etc. E foi a primeira vez que eu comecei a ter uma compulsão de tomar remédio para dormir, sei lá o quê. Pedir às pessoas que eu não gosto, não, na real. E aí, enfim, a gente conheceu, pediu, escreve um texto chamado O Homem da Tarja Preta, um cara que sofre de amor, etc. Não sei se você lembra, que eu já até tinha comentado com você que antes disso seria O Homem da Cobra. Lembra? Exatamente. Que era uma coisa que vendia remédios de fórmula de amor. E aí foi isso, foi dar O Homem da Tarja Preta. Mas aí Contardo vem e ressignifica isso, bota a Tarja Preta no pau do homem, né? Mas por que eu estou falando isso? Vamos lá, vamos recapitular. Por que você está falando isso? Vamos lá. Eu não entendi o fio da meada. Você aí, podia ter alguém ligado de lá que está assistindo e falar, você estava falando de tal coisa pois né? E aí, Ioiô? Você está falando de quê? Para chegar nisso? A gente estava falando do pá. Não tenho a mínima ideia. Mas... Vamos lá. Será que o café traz aí o... Será que o café traz? Ou leva, né? Mas, enfim, não falta assunto, vamos seguir. Não, é porque a gente está falando, de alguma dos coisa. Laboratórios. Dos laboratórios. Que do ator que finge... Então, essa coisa dos laboratórios, eu acho que, sobretudo, quando você está começando, está iniciando nesse ofício, eu acho que você tem que se largar em tudo, tem que viver de tudo, né? Depois, quando você entra numa certa maturidade, determinados laboratórios são insuportáveis, porque os laboratórios não são nem funcionam para construir um trabalho, sobretudo para desconstruir você e seus sintomas, seus vícios, suas estruturas desestruturadas, suas desestruturas. Para isso é bom. É para isso. Mas nem todos entram no laboratório com essa coragem, né? Também. Mesmo que às vezes
né? Mesmo que às Sim. vezes o direcionamento seja, vamos fazer um laboratório aqui para quebrar essa armadura, essa coisa Sim, toda. sim. Então, o que é o ator? O que é ser ator? Né? O que é ser um ator? Eu vou pegar, eu estou repetindo essa frase, né? Eu acho que o ator é esse ser humano que tem uma compulsão pelo outro, uma compulsão é esse viajante da alma mesmo, esse que tem uma necessidade vital de se comunicar e afetar. Eu acho que é um ser humano que tem uma compulsão também por contracenar, ou seja, é um ser humano que para quem o outro existe não só como outro, mas também como fonte de inspiração, como fonte de contracenação e de sentido de vida. Eu acho, sei lá, e muitas outras coisas. É difícil limitar, né? O que é o ator, conseguir uma definição tão precisa. E o que é o ator Ricardo antes e durante Zé Celso? E quando chega Zé Celso? Assim, que tipo de transformação o Zé Celso é capaz de fazer no ator que chega ali e se propõe a mergulhar junto com ele nessa viagem? Olha, o primeiro grande aprendizado como ator que eu tive com o Zé foi trazer tudo para aqui e para agora. Aqui, agora. Não está lá. Não está aquele texto que você fala pod.com oficial. Não é aqui. É o pod.com. Primeiro trazer sempre para o aqui e agora. Se você está no aqui e agora e agindo dentro da ideia do texto, dentro da ideia da cena, você está vivo. E você aí sim tem a capacidade de se comunicar. Mas vamos lá. Quando eu mudei, que eu tive finalmente, porque eu fiquei 10 anos, né? Para ir para a oficina. Passava uma semana, chorava, vinha embora, fugia para a Bahia. Fiquei de 90 o ano 2000, literalmente 10 anos assim. Passava uma semana, chorava e ia embora. Então foi assim para fazer, quando eles iam reabrir o teatro, fazer Hamlet. E o que era que te levava para lá e o que é que fazia você voltar? Assim, eu não tinha estrutura para desestrutura. Assim, eu tinha muito... Eu sempre tive medo, muito medo. Eu ainda tenho medo. Eu estou com medo da terceira idade agora, da velhice, né? De ficar desassistido. Mas foda-se também essa altura do campeonato. Mas eu tinha medo da desestrutura material muito grande. Então, enfim. E aqui eu tinha uma vida na Bahia muito confortável. Mais a desestrutura material? Porque quando você fala da desestrutura, porque para a estrutura de Zé Celso é desestruturar essa coisa oficial. Eu acho que talvez, Jackson, inconscientemente, talvez eu tenha me protegido disso. Mas, assim, conscientemente, a minha... Porque eu não sou um cara que investe no medo. Eu invisto na coragem. Então, se eu tiver que me desestruturar, eu me desestruturo. Mas era mais material mesmo. É mais material, que é o meu pânico da vida, que é a escassez, a falta de recursos, né? Então, eu levei 10 anos assim nessa... E ainda mais que eu tinha uma vida aqui na Bahia muito boa. A gente fazia catedrático, eu fazia... apresentava evento, dirigia coisa, tinha casa, carro, viajava. Então tinha uma vida pequeno burguesa, sei lá o quê, onde tinha um retorno material. Mas a alma era muito mais inquieta do que o que a própria cidade, como teatro, me proporcionava. E diante de um monstro como Oficina, como Zé, como Marcelo, etc., finalmente eu tive a coragem de ir por causa dos Sertões, que foi um chamado, né? Enfim, do Moreira César. E aí nessa época que eu consegui ter o impulso e ir, eu morei inclusive na casa deles inicialmente, durante 4 anos. Agora eu também estava morando na época do incêndio. Eu dizia, e é real, inicialmente o trabalho com o Zé me melhorou como homem, como pai, como amigo, como ator, como cidadão. Então, é um trabalho tão abrangente e um trabalho tão conectado com o aqui e agora, nas suas múltiplas dimensões, que você também acaba expandindo não só a sua consciência, como os seus saberes, como o seu processo de experimentações.
e o investimento na transfiguração, mas na transfiguração no sentido do ressignificar a vida, do reinventar a vida, para continuar seguindo e vivendo, cada vez ampliando mais. Então, vai lá, um grande aprendizado que eu acho que eu tive também com o Zé foi: Zé não se relacionava com limites, mas até demais. Ele levou isso a... Então, isso também é uma fonte de inspiração muito grande. Você está sempre, o que quer que seja limite, tentando superar isso, para ir mais longe como artista, para ir mais longe como cidadão, para ir mais longe como amante, como amigo, como pai, como, enfim, como ser vivo, né? Assim, eu via, uma das coisas que me surpreendia nele é aquela figura amável. Por talvez realizar as loucuras dele, as viagens dele, cada vez mais centrado, né? O oposto do que muitas vezes as pessoas julgam, né? Acham que aquele cara é um translocado. Não, né? Elegantérrimo, generosíssimo. Uma pessoa finérrima, né? E de uma generosidade, uma solidariedade, uma capacidade de solidariedade. O envolvimento que ele tinha com o outro era real. O interesse que ele tinha pelo outro, pela pessoa que parava na rua, com quem convivia, com quem trabalhava, era muito, muito grande. Você falou o que aí você falou um ponto que eu ia investir. Dele, você fala? Não, é que ele, cada vez ele se centrava mais. É isso. Quando eu voltei da Alemanha, que eu fui direto para a casa deles, de Zé e de Marcelo... Que eu vejo em você também, obviamente, entendeu? Né? Eu te conheço há mais de 30 anos, a gente se conhece, né? E eu vejo em você uma maturidade, uma coisa que vai, ao mesmo tempo que vai ampliando os horizontes da entrega, da busca, da liberdade, vai ser. Mas teve uma coisa assim, uma experiência que a gente conheceu o Zé com 50 e poucos anos, 50. O Zé no auge da fúria, aquela fúria santa, aquela coisa que falava, que sempre contundente, que as pessoas tomavam aquele susto. Quando eu voltei da Alemanha, que eu reencontro o Zé, encontrei Zé ancião. Era um ancião típico. O corpo, a voz, a cabeça cada vez mais antenada, mais jovem, mas também com um amor incondicional pelo outro, pela vida, pelo planeta, pelos animais, pelos índios, pela terra, pelo céu, pelo mar. Enfim. Então é real isso que você está falando. Ele foi... como ele teve uma vida onde ele não investiu no ressentimento, isso é importante também. É fundamental. Ele pôde livre, envelhecer, né? Isso é que é com afeto. Exatamente. Porque se você investe no ressentimento, cara, você está caminhando para uma vida, no mínimo, muito pequena e, no mínimo, com desafetos significativos. Então, esse talvez, eu acho que esse é o primeiro de todos, assim. Zé pontuava muito essa coisa do ressentimento, isso há décadas atrás, né? E eu acho que também absorvi isso, uma atenção, porque como nossas vidas também... Por exemplo, eu fiz tudo o que eu quis, mas eu não fiz tudo o que quis. Então, esse tudo que eu não fiz, para você virar uma frustração, um ressentimento, é daqui para ali. Então você tem que se educar, ter uma atenção permanente para lidar com as frustrações que são inevitáveis de maneira criativa, de maneira que você ressignifique isso e que você siga. Porque essa é a minha obsessão. Seguir. Eu vou em frente. Eu vou. Eu não tenho a ausência de limites, sei lá, que Zé tinha, eu não tenho o brilhantismo dele, a genialidade, mas eu tenho a coragem, foi uma coisa que eu desenvolvi ao longo da vida, e eu tenho a obsessão. Cleise Mendes, uma grande dramaturga e professora baiana, ela tinha um texto dela que ela fala: os obcecados saltimbancos, obstinados operários do teatro.
Então eu tenho essa obstinação. Esse- Eu queria ser... Será que é Plaudite esse texto dela? Não. Qual? Não, é um texto chamado Plaudite? Não tenho a mínima né? ideia. Eu vou ver se eu acho. Eu Mas conheci isso quando eu tinha 18 anos de idade. Então acho que não é não. Esse é um poema que ela escreveu. Foi no meu mas- curso livre com Marfuz. Ah, sim, estava falando dessa coisa. Ah, peguei o gancho. Que a gente estava falando de contar, que era a coisa de reinventar autores. Então tem a coisa dos textos clássicos, que eu amo, como diz Euclides da Cunha, o que é clássico não erra, né? Mas também os textos modernos, mas o texto a serem criados, inventados. Então eu sempre fiz isso. Então teve que contar desses. E agora, Luiz Marfuz, grande diretor, dramaturgo baiano, acabou de fazer um texto que a gente vai encenar sobre o Padre Pinto. Jackson. O texto é imagina. magnífico. E Mafuz é maravilhoso. Mas é magnífico. Ele não recebeu bem quando eu falei isso, mas eu falo isso com o maior dos afetos e reconhecimento do planeta. Ele não recebeu bem? Ele porque- fez, não, assim, porque ele fez um texto maior do que a personagem. E Padre Pinto é uma coisa incrível. Ele é tão grande, no mínimo, quanto. Maurício Magalhães, que é um idealizador também do projeto, ele contratou 3 historiadores indicados por Marfuz, ligados à universidade, passaram quase um ano e pouco, estudando a vida do Padre Pinto. A gente está com material sobre o Padre Pinto inédito, assim, riquíssimo. Mas o que Marfuz fez? Ele reinventou tudo. Ele pegou a partir de situações... Só que o texto é magnífico. Magnífico. Eu amo textos, sabe? E eu amo essa possibilidade de a gente investir nesses dramaturgos vivos, contemporâneos e brilhantes, como Marfuz, por exemplo. Mafuz é maravilhoso, né? Yasmin, vamos, né, trazer Mafuz aqui para a gente conversar sobre tanta coisa e essa história toda do Padre Pinto. Eu tive com ele, conversando com ele, assistindo Fausto aqui, né? Assim. E ele falou do Padre Pinto. Aí eu perguntei, e aí? Vem uma encenação aí, né? Fez uma leitura, não é isso? Fizemos uma leitura em São Paulo, pública, para o Sesc. E ele falou da dificuldade exatamente de retratar essa figura que se desdobra em inúmeras... né? Uma riqueza, uma vida extraordinária, uma figura extraordinária. Essas pessoas extraordinárias também me interessam muito e me inspiram muito. Esse trabalho vai ser muito bonito, sabia? Muito, muito bonito. Então, vamos falar um pouquinho dessas pessoas extraordinárias ali do Oficina, porque Zé Celso foi aqui para o andar de cima, né? Está por aqui. Olha, Marcelo Drummond, Marcelo é único. Marcelo é um bicho de teatro. Um cara que teve uma coragem que eu não tive, que nenhum de nós teve, que foi de abraçar Zé, quando o Zé era um bode. Eu cheguei a sair com o Zé pela São Paulo, em eventos, as pessoas viravam as costas. Marta Suplicy saiu correndo uma vez, e eu corri atrás dela no palácio e disse, Marta, assim, é Zé Celso. E Marcelo é grandioso como bicho de teatro, como ator, como diretor e como pensador de teatro. Então ele é assim, coube a ele ser o herdeiro de Zé e conduzir a Oficina daqui para frente, que vai ser um outro Oficina, óbvio. Então, mas tem grandes figuras, tem Silvia Prado, Luciana Domski, Roderick Imes, é difícil falar né? o nome. Leona, que foi do Oficina, passou pela Oficina e é sempre. O Alexandre Borges, enfim, não falta. Parece que existe isso, acho que são mais de 2, 3 mil atores que passaram por ali. pela Oficina, mas todos, Tarcísio Meira, todos que você imaginar, todo mundo passou por algum momento pela Oficina. Eu lembro que, vendo o Fausto agora, tem um momento que tá você, Leona e Marcelo em cena, os 3, e forma um triângulo, assim, parece que você tá embaixo, cada um deles está em cima, forma um... É Lúcifer, Fausto e Mefistófeles. Eu vi Zé Celso. Claro que você vê Zé Celso em tudo, mas na hora que eu estava assistindo a peça, e quando eu vi vocês ali, eu lembrei... Sabe, Zé Celso? Sabe? São 3 figuras que têm realmente uma imagem muito forte a partir de Zé Celso também, né? Associados, inclusive, ao teatro dele, né? Eu lembro que a primeira coisa que eu vi de Marcelo foi o Hamlet, não é isso? Foi. Foi Hamlet? Foi Hamlet. Foi que reabriu o teatro. Aí eu via aquele cara jovem, bonito, sabe, uma figura corajoso. Uma eu coragem via absurda. Hamlet. E Marcelo tem uma coisa assim, Marcelo é muito centrado, muito adulto. A gente morando junto, por exemplo, eu e Zé passávamos a noite, a madrugada,
Eu não durmo, né? Exatamente, não dormia. Marcelo dorme cedo, acorda cedo, tem uma vida assim. Poucas pessoas sabem compartilhar como ele. É impressionante. Como ele compartilha, com a generosidade dele de compartilhar o que tem, o que não tem. Ele é incrível. É realmente incrível. Uma grande figura. Aí, Em todos os níveis. Ricardo, é interessante porque dentro dessa coisa que você falou do ator, de não ser uma representação, né, de um personagem, eu via Hamlet naquela atitude sem limite, né, e natural e espontâneo, que aquele cara que Marcelo, eu olhava e falei, esse cara é A gente Hamlet. fez agora... Eu posso um dia trabalhar para fazer um Hamlet, né? Mas ele é. Né? A gente fez agora um trabalho, logo depois da morte do Zé, do incêndio, etc., que a gente foi para Quixeramobim, como é? Paraíso em Obras. Paraíso onde a gente morava. Paraíso em Obras, um concerto para Marcelo Drummond. E a gente aí ele resgatou o primeiro momento de encontro com ele com Zé até o incêndio, até o momento final. E trechos, momentos da construção deles nesses 36, 37 anos de retomada da oficina, da parceria deles. É incrível a coragem inicial desse cara. Eu falei para ele, é incrível, você vê jovenzinho, lindo, magrinho, parecendo um príncipe, mas com uma coragem, já livre. Isso já tudo livre. Eu construí na vida. Eu fui conseguindo. Aliás, tudo meu na vida já que foi assim construído. Eu tenho uma liberdade, assim. Eu conquistei essa liberdade ou estou caminhando para isso. Ou eu busco isso. Mas é conquista. A minha coragem, que já é uma conquista, mas foi conquista. Nada em mim veio assim... Eu não nasci pronto, entendeu? E tem gente que nasceu pronta, né? Que eu acho que esse caso que você está dando aí do Marcelo. Pronto. É uma força absurda, né? Assim, casamento perfeito ali, né? Com o Zé Celso, né? Assim, no sentido teve, sim, teatral ali, exatamente, né? Não é? Exatamente. E você quer falar um pouco daquela... Porque é triste, né? Falar ali. Assim, triste que eu digo assim, você estava lá, né? Com o Zé Celso, né? Do incêndio? Do incêndio, né? Você estava morando com ele. E é muito doido, porque você estava na Alemanha, a gente se falava, você na Alemanha, você foi estudar, né? E, de repente, você volta para cá para viver esse outro final, momento de ritual, de passagem. De passagem. Não me incomoda falar, não. Inclusive, segundo... Porque você me perguntou, voltando na coisa da psicanálise, eu parei de fazer terapia oficialmente no incêndio. Que foi o oposto. Assim, Marcelo começou a fazer, Vitor, que estava presente, fez umas sessões, etc. E o planeta Terra se comunicou com a gente, comigo, etc. Psicanalista da França, não sei de onde, todo mundo se disponibilizando em São Paulo. Houve uma comoção nacional com isso, né? Mas eu criei assim... eu não digo resistência, eu criei uma consciência de que eu não queria terapia. Eu queria me fechar na minha bolha e buscar o norte. Porque a morte de Zé me deixou desnorteado. Porque parte da vida que eu tive, por incrível que pareça, eu pude ter essa coisa desgarrada porque eu sabia que Zé e Marcelo existiam. Em qualquer momento eu podia voltar, ir para a casa deles, ser muito bem recebido, festejado, querido. E é o que aconteceu a vida toda, né? A vida inteira. E de noite já teria, se eu quisesse, um trabalho para fazer, né? Então, a gente... Foi engraçado esses 2 últimos anos e meio da vida dele, que eu tive muito presente lá, morando, porque eu vim da Alemanha para passar um mês na Bahia e 5 dias em São Paulo. E voltar para lá, para a Alemanha. E voltar para a Alemanha. Eu tô com cadê? Tá aqui. Tenho com a identidadezinha alemã, não sei o que lá, porque eu queria, já posso entrar em edital lá. É loucura também, né? E Zé ligado. Que porra de o cara tá fazendo na Alemanha? Por que a Alemanha? E aí, porque eu entrei eu tive um desfecho de uma companhia de teatro que me deixou muito traumatizado, de certa forma, e eu quis recomeçar. Eu queria começar num lugar onde eu não soubesse falar nada. Branco, pai, mãe, azul, que eu que voltasse a ser criança no aprendizado, no cérebro. Enfim, aí eu também louco resolvi ir para a Alemanha para aprender alemão aos 55 anos de idade, né?
Aí, quando aparece essa proposta de fazer o Esperando Godot, que aí significaria eu ficar no Brasil por uns 3, 4 meses. E aí, quando acabou a temporada do Sesc Pompeia, a gente já emendou com uma temporada no Oficina, que aí emendou com o Zé fazer Fausto, que emendou com depois eu inventar o casamento deles. E eu fui percebendo que, obviamente, eu observava que Zé cada vez mais brilhante, mas fisicamente cada vez mais limitado. Fisicamente. Eu lembro que eu vi Fausto lá em São Paulo e ele estava na plateia e para subir no palco eram 2 bombeiros. Tinha gente. Ele ia participar. Eu vi ele meio curvado, né, fisicamente. Assim. Ele ia participar da cena, né? A cena entre Fausto e o Ancião era real. Só que ele não quis, obviamente, ficou com aquela mobilidade. E aí aí saiu a cena, fiquei revoltado, né? Mas para eu chegar no final, ia ser real. Faltava alguma coisa. Eu não poderia chegar no texto final sem uma. Faltava. Aquele corte foi muito, muito violento. E aí ele entendeu isso, aí a gente fez aquele momento dele ao vivo. Quer dizer, ao vivo? Gravado, onde ele aparece e dá as coordenadas para Fausto. E que é muito forte, mas é interessante você falar ao vivo, porque quando ele chega ali, ele tá vivo, né? Assim, tem uma força. Mas ele tá vivo em tudo, é impressionante. É impressionante. Gente. Por exemplo, assim, essa coisa que você falou da presença, né, do aqui e agora, ele aparece num telão gigante, você vê que não é uma imagem. Né? Que não é do tamanho de um ser humano que possa lhe iludir para achar que é uma pessoa normal. E ele chega em nós assim, com uma presença de quem está ali mesmo. Né? E na gente, nós atores, músicos, artistas, técnicos, etc., é incrível, incrível mesmo, como ele está vivo em cada dia. Zé dirigia, e eu sou ator que adora ser dirigido. Os atores tinham mais problemas com o Zé, sei lá. Eu não, adorava. Ele já dava uma partitura, a partir daí eu reinventava, fazia meu caminho. Mas, assim, cada pausa, cada respiração, cada palavra, ele está presente ali muito vivo. É impressionante, a direção dele é muito viva. E é engraçado porque na retomada de Fausto pós-morte de Zé, a gente conseguiu com o espetáculo o tom que Zé pretendia. Você me falou que ele queria uma comédia. Uma coisa chanchada. Que chegou quando vocês foram para Minas? Foi com a plateia mineira. Foi. Que chegou para isso. Que chegou para o que ele queria. Ou seja, ele vivo, né? É ele. E eu acho também atuando. Que as nossas escutas muito vivas e muito leais. De certa forma, por exemplo, eu tenho questões assim, não é com tudo que eu me identifico, né? Então essa coisa da chanchada, eu já tenho mais vergonha. Eu já tenho mais assim, não é o meu tom. Lá no segundo ato do Fausto, quando tem a cena dos fantasminhas, eu fico ali, eu dizia, pelo amor de Deus, fazendo pluft. Aqui eu ficava constrangido. Assim, mas ele brincava, aí Leona brincava, vamos dançar, vamos lá. Então tem essa coisa do tom da chanchada, que é o tom que Zé investiu muito, que tem a ver com a geração dele, com o Desci, com o Grande Otelo, enfim. E que talvez a gente tenha ficado com um pouquinho de preconceito, sei lá o que palavra usar, e não embarcar profundamente. Eu acho que quando, com a morte, a gente libera essas bobagens conceituais e atende e segue essa direção, e o espetáculo ganhou uma outra dimensão. Né? Numa dimensão que ele, se tivesse visto, ia ter um orgulho imenso, porque virou realmente momentos de teatro clássico intercalados com chanchadas, com esquetes, com humores. As plateias gargalham. É incrível. Eu fico assim, visual. Olha, velho danado. Ele sabia o que estava querendo. Sabia, tinha a precisão do olhar, da comunicação. Mas foi um grande privilégio, sabia assim mesmo, um grande privilégio, um dos maiores da vida, foi essa amizade. Aí você vem, você que provocou ali o casamento, né? Porque eu vejo o casamento ali, depois do que aconteceu, como quase que legitimar Marcelo como a continuação, né? Claro, tem uma coisa assim, eu sofria muito, sou muito amigo deles, é minha família, né? A gente era família mesmo, assim. E eu sofria com isso, porque eu via a liberdade de Zé, a forma de viver,
e sem se preocupar com coisas objetivas, concretas da vida, como o patrimônio material dele. Zé tem um material escrito absurdo. Agora o mundo vai conhecer Zé Celso. Zé tem 30 e tantos anos de escritos em Muita computadores. coisa se perdeu, né? Não. Não, né? Não, Não. né? No incêndio, Se perdeu não, alguma né? coisa, mas não perdeu muita coisa, não. Muita coisa estava no computador, né? Também. E então o Zé tem um espólio, um material, uma produção ainda a ser revelada, sobretudo em termos de textos, eu não sei como dizer, né? Texto teatral. Texto teatral tem a queda do céu, que ele morre no dia que ele termina o primeiro tratamento dramatúrgico. Sim, retomo o fio da meada. Vamos lá. Dessa passagem do casamento. de bastão, como Do se casamento. fosse né, Então, eu sou como amigo, eu sofri assim, porra, eu dizia há 30 anos, eu falo, vocês têm que casar, vocês têm que casar, vocês têm que casar. E Zé não se relacionava com esse assunto. E eu entendia. Ele não se relacionava porque ele ia casar significa ter um herdeiro. Ter um herdeiro significaria o fim, seria o contato com a morte. E é uma coisa que o fim, o limite para Zé não era uma coisa que ele se relacionava. Então eu fiquei muitos anos assim, agora convivendo, morando e eu vendo a transformação física, né? E vendo também o instante que o mundo tá, que o Teatro Oficina tá, enfim, eu comecei a instigar, vamos. Um dia, porque todas as madrugadas, todo dia, 3 horas da manhã, a gente jantava. E ele ficava até de 3 às 6h10, 6h30, conversando, fofocando. A gente tinha uma conversa muito franca, muito sem filtros. E adorava fofocar também, e delirar, etc. Então, tinha esse nosso momento da madrugada. Aí, um dia, 3 horas da manhã, eu cheguei, antes, porque Marcelo tá dormindo, o Vitor dormindo, pá. Eu fiz, Zé, é uma merda. Eu sofro com isso desde que eu tenho consciência. É uma merda. Mas a gente morre. Eu fiz, a gente morre, cara. Aí eu comecei a fazer um terror. O seu espólio vai ficar na mão de fulana, de Beltrana. Comecei a botar aqueles nomes assim. Teve também um evento com a irmã dele, que enfim. Aí ele tomou esse impacto, chamou Monique para ter uma conversa. No dia seguinte, se fecharam no gabinete. Eu invadi o gabinete com água de coco. Quando entrei no quarto, no gabinete, ele deu uma gargalhada. Assim, eu fui direto. Eu fiz, eu entendo tudo. Tô sabendo. Não é fácil, mas você vai ter que casar, querido. E saí do quarto. Ele deprimiu um dia, no dia seguinte já estava todo consciente. Aí foi uma delícia. Porque a gente começou a pensar na lista de convidados. E eu conhecia pessoas de 40 anos que eles não viam. Então foi um evento, tem a participação de Marina, de Daniela Mercury, Zé Miguel Wisnik, atores, atrizes, um pai de santo que fez uma bênção maravilhosa, os indígenas. Enfim, foi uma grande... Vai ter um filme. Um ritual, né? Vai ter um filme. O Fernando Coimbra está dirigindo, porque, coincidentemente, Zé e Marcelo casam no dia 6 de junho, Zé morre no dia 6 de julho. Exatamente um mês. Assim. E entre o casamento e a morte, tem 2 assembleias na oficina, onde essa transmissão, onde há uma oficialização do herdeiro, e, obviamente, isso gera emoções lá dentro, etc, etc. Do herdeiro? Marcelo. Assim, onde houve a passagem do bastão, essas 2 assembleias. Quer dizer que isso aconteceu ali mesmo, real, e né? tudo filmado. Que aí Fernando Coimbra começou a filmar também as assembleias que eu chamei. E aí foi isso. Foi o Zé casa, tem uma semana na assembleia, a segunda assembleia, onde ele compreende o que aconteceu na primeira assembleia, que ele não estava, enfim, e reafirma a continuidade da oficina através de Marcelo. Na outra semana ele morre. Só restava ele, né? Concluiu aí, né? A missão dele, assim, né? E aí tem enfim, e o Fernando tem tudo isso filmado, isso vai virar um filme, esse processo. Aí você me pergunta como foi isso.
essa coisa da noite em si, né? Tem uma coisa muito... A gente ficou até 6h10 da manhã conversando, e foi uma noite especial que Daniela Mercury tinha conseguido falar com o Gilberto Gil e o Merval Pereira, que é presidente da Academia Brasileira de Letras, onde eles conseguiriam publicar pela primeira vez as obras completas de Zé, a dramaturgia de Zé, através disso. E nesta noite também, ele terminou o primeiro tratamento dramaturgico da Queda do Céu. Então ele chegou a celebrar, comemorar com sorvete de cupuaçu, laranjas, etc. 6h10, ele se levantou e fez... Era uma noite com muito frio. Fez... Ai, faz frio, velho sente frio. E foi andando pro quarto dele. Eu ainda botei assim a cabeça, vi o corredor, fiz o voo até, acho que eu sempre... Aí eu fui, vi ele, entrou lá no quarto, deitou, tinha a porra desse aquecedor, que eu vi que estava bem longe da cama, de tudo, etc. Isso foi 6h10, 6h15. 7h30 da manhã eu já estava lá embaixo, semi-nu, depois do incêndio, entrando em carro de bombeiro, etc. Eu acordei por acaso, eu fui o último a acordar. Eu lembro perfeitamente, eu fiz assim, abri o olho, não sei por que eu não ouvi nada. Marcelo ouviu a explosão, Vitor ouviu os gritos. Eu não ouvi nada. Eu abri o olho, isso que tem o céu de São Paulo dentro do meu quarto. E eu deixo sempre a janela aberta, que era uma questão nossa, inclusive, porque ele sentia muito frio e eu preciso de janela aberta. Mesmo no inverno alemão, eu preciso de que o ar entre, eu preciso. E aí eu deixava sempre a janela aberta. Nesta noite era um frio tão atípico em São Paulo que eu deixei uma brechinha só. E ainda assim, quando eu abri o olho, eu lembrei que a janela não estava aberta. Eu fiz, que estranho, o céu de São Paulo. Aí eu ainda me levantei a mão assim, aí me levantei e fui seguindo a fumaça. Parece que eu já estava doidão do monóxido de carbono. Ninguém sabe de nada, mas parece que eu inalei uma maior quantidade de monóxido de carbono, tanto que eu fui o primeiro a ser conduzido para UTI, etc. E aí tem todas... Enfim, aí é uma imagem muito forte. Encontro o Zé, encontro o Marcelo, encontro o Vitor. Em algum momento eu fico com o Zé com a mão dada, a gente se olhando no olho. Enfim. É terrível. Óbvio que é terrível. Mas eu prefiro ter vivido isso, sabia? Eu agradeço, de certa forma, ao universo, ao destino, ter estado presente. A nossa amizade, nossa fraternidade, era tão familiar, nossa família é tão, assim, nosso vínculo é tão forte, que eu tenho um conforto de saber que eu estava ali, que eu vi como foi, que eu pude segurar a mão, a gente pôde ficar junto ainda, enfim. Então, aí começou uma certa irritação, porque aí começa a imprensa, as pessoas, gente bacana, dizer, foi fulminado pelo raio de Zeus, Zé sai em grande estilo, porra nenhuma. Zé morreu de precariedade, Zé morreu de Brasil, Zé morreu porque todo o dinheiro, até os 86 anos, para conseguir fazer uma peça, dava todos os pulos, articulações do planeta, e nunca teve dinheiro para fazer uma reforma elétrica no apartamento alugado. Não era apartamento próprio. E assim, o dinheiro que tinha era para amparar as pessoas da companhia, que ficam absolutamente desassistidas, todos nós, ou o próprio teatro. Enfim, então Zé não morre fulminado pelo raio de Zeus, não sai de cena em grande estilo. Não, Zé morre de precariedade, Zé morre de Brasil, Zé morre do desprezo que o Brasil tem pela cultura e por nós, fazedores de cultura. É disso. É pior... É como o que você começou a falar aqui, né? Assim, a nossa profissão, né, Ricardo? Assim, né? Tem um valor absurdo, né? Tem uma importância absurda que não é reconhecida. Por ignorância. E ele... Todo mundo reconheceu ele depois que ele morreu.
Por que reconhece depois que morre? Já reconheci. E não- Zé teve uma coisa assim, eu acompanhei o processo de Zé, então conheci Zé Bode. Zé Bode, Zé o povo fugindo de Zé. Isso mudou. Zé virou uma celebridade. Ele foi... Tipo ele- Madonna. Zé chegava nos lugares, as pessoas cultuavam, aplaudiam. Então ele viveu... Na Alemanha, quando vocês foram, né? Assim, era diferente lá fora, né? Sim, sim. Mas Lá aqui fora- mesmo no Brasil também. Ele, ao longo desses últimos anos, onde ele chegava, era aplaudido, era reverenciado. era Era um uma popstar. figura que Era a assim, juventude... E ele então, dizia, não, o povo queria fazer foto com ele, dizia, não, vou fazer Zé selfie. Dizer que era um monte de gente, não era só ele como uma pessoa. Mas já era coisa Maravilha. orgiástica, ele e um monte de gente ali assim. Ah. Não, é uma grande figura e um grande amigo. Então, assim, claro que eu tenho saudade do diretor. Claro que a minha vida, sinceramente, se é pequena com a morte de Zé. A minha vida pessoal. Porque, assim, acredite, eu me constituí a partir do olhar de Zé. Desde que Zé, em 89, viu e deu e projetou um olhar para mim específico. Querido, ninguém nesta vida, isso eu sei, ninguém, nem filho, nem amigo, ninguém vai ter o olhar que Zé teve para mim e que foi esse olhar que me constituiu e esse olhar, não esse olhar que me constituiu, mas esse olhar ajudou a me constituir e a ser o que eu sou. Não é grandes coisas, mas também não é... Enfim, o que eu sou muito constituído por esse olhar. E a nossa amizade, a nossa parceria não se dava só no teatro, se dava também na vida, no dia a dia e nos nossos encontros fraternais. Não tive nada de sexo nunca. Era família mesmo, né? Embora especialmente ele fosse um ser humano muito ligado ao sexo com quem ele convivia, a nossa relação era de irmão, dizia assim, olha, e que é verdade, o incesto para mim é legítimo e estruturante. Eu me estruturei a partir do tabu do incesto. É um tabu que eu acho absolutamente legítimo. E quando entra nessa relação de irmandade, para mim não tem possibilidade de derivar para outras ligações, além de ligações de um amor profundo, de uma criação profunda, de um encontro sem filtros. Então, a ausência desse olhar e desses encontros apequena a minha vida. Eu sei disso. Minha vida fica um pouquinho menor. Claro que eu vou ter grandes encontros, claro que eu vou fazer muitos trabalhos, claro que vai ter pessoas, parcerias incríveis, como já há, mas esse olhar que ajudou a me constituir e que me deu uma grandeza, legitimou uma possível grandeza na minha existência, querido, faz uma falta diária. Porque, assim, os meus piores, sei lá, o que eu chamo de sintoma, que eu achava, era encoroado, era celebrado. As minhas mais baixas paixões, ciúme, sei lá o que, inveja, essas coisas que a gente tem, era cultivada, era valorizada, era ressignificada. E assim, então eu acho que vem desse contato profundo com a oficina, eu acho que fica esse aprendizado do ressignificar a vida no aqui e agora, sempre, e seguir com alegria, com entusiasmo, com tesão, com tudo, apesar de tudo, apesar de estarmos reféns de uma estrutura que não só nos não inclui o nosso ofício na vida social mesmo. Eu perdi de novo o fio da meada agora, que eu fui olhar para a luz ali e perdi o raciocínio. Não, é isso bom, também do que vale a pena, né? Nesse mergulho aí com o Zé.
Tá. De tudo que você fez com o Zé, assim, porque quando eu vejo tudo que eu vi, tudo que eu vi, eu não vi tudo que você fez. Eu não vi Os Sertões. Não vi Os Sertões? Não vi, assim, É magnífico. teatro não. Eu vi no vídeo, Não, nem vi outra tudo no coisa. vídeo, vi Não, trechos. vídeo É, não, é. não. Eu nunca vi. É. Eu nunca assisti aos vídeos, sabia? É sofredor, Todo né? mundo assiste, não sei o que lá, eu nunca assisti. Eu não pretendo assistir. Para inclusive. nós é um sofrimento a gente se vê quando a gente faz teatro, né? Mais do que quando a gente faz cinema, que a gente faz para cinema, é diferente. A linguagem ali, né? A medida. Mas, Ricardo, das coisas que você... De tudo que eu vi que você fez com ele, Fausto parece que foi feito para você. Mas foi feito para mim. Sim, mas foi feito para você, né? A Pra minha adaptação voz, que ele fez e tudo. O texto, as frases. Mas essa figura, esse texto clássico aí, Porque né? Fausto é um desejo antigo meu. É um desejo. Fausto, eu me identifico profundamente com esse mito, nessa coisa dessa ânsia de saber, esse desejo de conhecimento, essa coragem para desbravar universos, né? Então, o Fausto é um personagem que faz um pacto com o diabo em busca exatamente de conhecimento, vivências, descobrir os mistérios do universo, desde coisas materiais, objetivas, a coisas mais intangíveis, né? Então, essa busca de saber, que já vem da minha universidade, fiz medicina, fiz não sei o que lá. Quando eu escolhi engenharia sanitária, surreal. É porque era o maior currículo que tinha na época da universidade, para você ter ideia. Foi o meu critério. Eu tinha vontade, eu era bom em matemática, né? Eu era bom e também em epidemiologia, não sei o que lá, essas coisas assim. Então, essa busca de saber, essa busca e, sobretudo, de ultrapassar os limites da realidade através da magia da vida ou dos pactos mágicos que a gente faz no dia a dia. Então, isso sempre foi uma identificação minha. No momento em que eu chamei Zé, não era Zé que ia dirigir essa peça e não era Zé que ia escrever essa peça. Quis o destino que houvesse uma reviravolta no dia, meia hora antes do primeiro ensaio, com uma outra equipe. E aí, eu já estava morando na casa de Zé, e aí, então, eu termino convencendo ele e o Fernando de Carvalho a escreverem o texto, consequentemente, a assumirem a direção, mas, inicialmente, ele estava comentando, ele dizia, por que uma peça medieval? Negócio de bem e mal essa altura do campeonato. Enfim, mas no momento em que eles aceitaram, Zé pegou no Mercado Livre, essas coisas, na Amazon, não sei exatamente onde, mas versões de Fausto do planeta inteiro, de todas as 1700, 1600, 1800, em português, inglês, espanhol, não sei o que lá, para ele refazer esse Fausto para o Brasil, nos dias de hoje, e todo rimado. E se você ler o texto original, é incrível as soluções que ele teve. Porque é tudo aqui. A primeira cena que começa com o negócio dos fantasminhas, que é a cena do pum, do peido, que é uma chanchada, é do texto original. Não é Zé que votou. Vamos fazer uma cena de... Porque teve alguém que escreveu aqui na Bahia até. Celso tinha que botar uma coisa de chanchada, frágil, peidos. Quem queria mais com peidos? É do texto original. No texto original, em algum momento, um imperador pede a Fausto para ter o contato com Alexandre o Grande. Zé traz o Getúlio Vargas linkando com o momento em que o Brasil estava passando, que era a transição da eleição do Bolsonaro para Lula, aonde o espírito que a gente tinha que resgatar era o espírito de Getúlio, no sentido de reagir à ditadura, ao movimento da ditadura, que é o suicídio de Getúlio, atrasa 10 anos, né? O golpe de 64. Então, esse espírito anti-golpe que a gente tinha que reavivar naquele momento, o link que ele e Fernando de Carvalho fazem, mas Fernando de Carvalho foi o vanguarda desse processo. O Fernando, ele foi o primeiro que entendeu que o texto teria que ser feito num sentido de epopeia. Vai o herói e o anti-herói
numa saga com duplas de clowns. Então, assim, Fernando de Carvalho foi quem está na vanguarda da recriação desse texto medieval. Para trazer Porque para. nos interessa o teatro medieval. Não nos interessa as pautas medievais que o Brasil estranhamente está recuando e trazendo, né? Então, até isso teve essa feliz ou infeliz coincidência ou sincronia com o momento que a gente estava vivendo, que apesar de ser uma peça medieval que não tinha o menor sentido inicialmente de fazer, Fica começou a fazer todo o atualíssimo. sentido a partir do momento que o Brasil resolve resgatar PEC de estuprador, privatização, enfim, uma pautas medievais, comportamentais, coisas que a gente já tinha esquecido, imaginava que fosse possível recuar. Imagina se há 20 anos a gente imaginaria que tem um recuo, uma tentativa, uma possibilidade de recuo nos avanços civilizatórios que a gente conseguiu. Então a peça também encontra magicamente um momento de Brasil onde foi possível a gente, através de um teatro medieval, reafirmar a pauta civilizatória. Você vê a importância do clássico aí, né? De trazer para a atualidade. Ricardo, eu ficaria aqui até o dia amanhecer, como foi lá na. Como foi lá, só que dessa vez sem o telefone. Está gravando nossa conversa tudo, mas a gente está gravando tudo aqui. O telefone mas aqui hoje a gente é o pod. Aqui a gente tá a gente não vai falar a gente não fala tudo. Não é assim, falar né? tudo assim, não, né? Que alegria, Ricardo. Alegria aqui, toda minha. Com você, assim, sem roteiro. É óbvio. Mas, assim, trazendo o que foi possível trazer nessa conversa, muita coisa bacana de ouvir de você, assim. E eu resolvi uma coisa do meu ciúme, né? Que eu morro de ciúme da sua relação com os outros atores. Você sabe disso. Você brinca, eu sinto que brinco, você brinca. não. Né? Eu morro de ciúme, porque de repente aparece ele com uma foto com fulano de tal, com ciclano de tal, Beltrano, não sei quem, pererê, papai. Eu dizia, pô, e eu? Cadê eu nas fotos? Não faz foto com todos, menos comigo. Aí eu vim pro pod. Você veio pro e pod. eles não vieram ainda. Só você pode. Uma delícia, querido. Maravilha, adorei. No próximo encontro a gente fala sobre Gregório de Matos. Gregório de Matos. Não, olha só, eu estou pensando em terminar com um poema dele, alguma coisa que você lembre. Tem aquele, eu sou aquele que os passados anos eu vou falar, cantei na minha lira maldizente. Você sabe que estranhamente eu fiz Gregório de Matos em Berlim. Eu estreiei em Lisboa. Fiz esse boca a boca, um solo para Gregório, com o roteiro de João Sanches é incrível, brilhante. João é maravilhoso. Na periferia de São Paulo, no Sesc Pinheiros, que é o Sesc, enfim, um Sesc bacana. Dos Sescs, que são todos bacanas, aquele é o mais... Tem um teatro, um Sesc forte. Foi lá que eu vi. Fausto foi, né? Foi. Você viu lá no palcão, mas eu fiz o Gregório no palquinho. Tem um palco pequeno. Venho fazendo em cidades, só não consigo fazer direito na Bahia, em Salvador. Que ironia, né? Porque não é ironia. Não, ironia que existe eu digo mesmo uma... Por causa do próprio Gregório, né? Mas que morreu, foi enterrado como indigente e não foi na Bahia, né? Foi no Recife, né? O espetáculo chama-se Boca a Boca, um solo para Gregório, porque a gente pretendia, através desse espetáculo, fazer uma mobilização simbólica, porque a Bahia... Gregório é degradado para Angola e a condição que ele tem para retornar ao Brasil, depois de uma série de articulações que ele faz com a corte, é que ele retornasse ao Brasil, mas nunca mais pisasse na Bahia, o que de fato aconteceu. Gregório morreu em Recife e até hoje os supostos restos mortais estão lá. Mas, simbolicamente, a Bahia se fechou para Gregório e nunca mais se abriu. Tanto que o grande teatro da Bahia é o Teatro Castro Alves. O Teatro Gregório de Matos vivia fechado, etc, etc. E ele é o primeiro antropófago brasileiro. Assim, antropofágico, no sentido... Aquela poema que você faz brilhantemente, indo à caça de tatus, encontrei Guatimondé na cova de um jacaré. Esse lindo, é o primeiro... Né? Essa poesia é considerada a primeira poesia antropofágica brasileira. Então, ele é o primeiro que escreve no português brasileiro. Castro Alves é maravilhoso, mas vai num português clássico de Portugal, etc, etc. Então eu tenho esse compromisso com Gregório, mas não me surpreende, porque foi a Bahia, por questões de vaidades e implicâncias, que, de certa forma, boicotou
o nosso solo. Mas eu sou incansável, eu sou insuportável. E eu vou fazer ainda Gregório aqui, com a dimensão que ele merece, e vou fazer nem que seja um resgate simbólico, porque é óbvio que não existem mais os restos mortais do Gregório. Então você tem que... Existe, hoje em dia tem até uma edificação, mas pega uma terra, uma pedra, faz disso uma coisa, ele. e faz institucionalmente, ou o governo do estado, ou a Cria ele do prefeitura. barro ali, né? E Cria ele igual o criador fez, pega exatamente, ele do barro. pega ele do barro e faz um pouso definitivo para ele. Mas a Bahia da magia, dos feitiços e da fé também é a Bahia que é capaz de movimentos muito tacanhos, né? E a relação que os gestores têm com o Gregório nosso é uma relação absolutamente tacanha. Mas para fechar, vamos tomar mais seu tempo. Mas antes de fechar, para pedir mais uma vez para o povo se inscrever no canal. Olha, inscreva-se nesse canal no pod.com oficial, é isso? Ponto oficial. Ponto oficial. Compartilhe. E aí, dizer para você o seguinte, você está aqui nesse pod graças também ao cara que idealizou isso, que é Adriano Moraes, que é um parabéns, Adriano, músico maravilhoso. Luciano Suede, que trabalha com comunicação. Aí tem essa figurinha que estava aqui, uma menina, mas com uma cabeça maravilhosa, que é a Yasmin, né, que faz produção, que faz tudo. Só o fato deles terem insight, de dar a você, colocar você no papel de um condutor do pod, já se percebe que eles são pessoas antenadas, especiais, inteligentes e sensíveis, óbvio. São loucos. Por isso são isso tudo. W, que está aqui trazendo essas imagens, e Yolanda, que está sempre... Ai, ioiô, meu amor, imagina, nosso amor. Pitoco não está aqui não, você não viu, mas nada aqui aconteceria sem Pitoco. Um músico que faz de tudo. Pitoco, às vezes, entra aqui para resolver alguma coisa, se for preciso. O estúdio é maravilhoso. Maravilhoso, eu adorei, cara? Nem comemos as coisinhas, hein? Pois é, mas amei, Ricardo, você está aqui. Vibro, né? Por você, quando você se realiza, cada coisa que você realiza é uma realização minha. O povo pede o tempo inteiro Los Catedráticos para voltar. Sabe Deus se voltará, né? Uma hora dessa dia, a gente quem volta, sabe, a vai gente fazer volta, sim, né? com certeza. Vai fazer. Tá tudo certo, Jackson. Só falta, na minha vida, Pix. Então pronto, E aí, gente. quem quiser fazer Pix... Fazer Pix, faça Pix. Você pediu uma poesia de Gregório? Para a gente encerrar com o Gregório. Tem uma pequenininha que eu adoro, que é uma das que eu mais amo, que é... Deixa eu ver se eu vou lembrar toda. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Mas se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Ricardo! Gregório! Jackson! Yolanda! Massa, Ricardo. Maravilha. Um beijo, amor. Axé, beijo grande. Agora a gente pode comer as castanhas Pode todas. tudo. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode, ponto. Pode.